Bom, bom dia a todos. Obrigada aí pela participação. A gente está começando aí mais uma jornada digital, uma promoção aí da ANAP, um evento que a gente já faz há algum tempo, e nesse mês de junho, com o tema Desafios da Liderança na Saúde. Na nossa preparação aqui com os nossos convidados de hoje, a gente dizia que é um dos maiores desafios nossos. Eu entendo que esse bate-papo aqui vai ser muito interessante e eu já agradeço a participação de todos vocês. Nós estamos fechando a quarta jornada do mês de junho, a gente passou aí pela fala de crise global, falamos sobre o RH estratégico, falamos sobre o futuro da assistência e a carreira da enfermagem, e nesse último encontro a gente vai estar falando como preparar os líderes para gerir melhores práticas nas instituições de saúde. Um tema que, sem dúvida nenhuma, é muito desafiador. Eu, na minha formação de médica aqui, sempre falo que eu vou brigar com meus amiguinhos médicos, porque nós não somos formados na escola para entender que a gente vai fazer gestão. Então, a gente sai super, ultra especialista e depois cai dentro de uma organização de saúde para liderar, seja lá o nosso plantão, seja lá a nossa unidade de negócio, seja lá o nosso hospital. Então, a gente está com um time de muito peso hoje aqui. Eu agradeço demais a participação de colegas. A gente já teve a oportunidade aqui de se reencontrar virtualmente. Priscila e eu fazendo parte do grupo técnico de melhores práticas da ANAP. A Priscila hoje é gerente executiva de qualidade, segurança e práticas assistenciais da Beneficência Portuguesa de São Paulo. O Paulo também faz parte do grupo técnico da ANAP, do grupo técnico de organização do corpo clínico. Paulo Zimmer diretor de operações médicas do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, a gente já está acostumado aí com essa contribuição da ANAP, com essa troca, com esse benchmark, que é um papel importante que a ANAP faz com os nossos hospitais do Brasil. E temos também como convidado o doutor Dario Ferreira. Dario é diretor médico corporativo do Grupo Cora Saúde. Eu tive o prazer de trabalhar com o Dario aí nas caminhadas da saúde, a gente acaba se reencontrando, né, Dario? E o Eduardo Darzé, que é diretor médico do Hospital Cardiopulmonar, um hospital da Rede D'Or, lá em Salvador, que eu também tenho o prazer de trabalhar aí atualmente com ele. É um hospital que está recém-integrado, praticamente recém-integrado na rede, veio para a rede logo no momento de pandemia, uma experiência riquíssima, você entrar numa rede e viver a pandemia, e aí, junto com tudo isso, nos nossos desafios diários de trabalhar a liderança. Esse é o tema que a gente vai trazer para vocês hoje. Só relembrando aos participantes, a gente está finalizando, como eu falei, a quarta jornada no mês de junho. Para aqueles que conseguiram acompanhar as quatro jornadas, na semana seguinte aí, vocês vão estar recebendo o certificado, a ANAP encaminha certificado para quem conseguiu acompanhar todas as jornadas. Esse nosso encontro fica gravado, vocês também depois podem compartilhar, porque nem todo mundo consegue, nesse horário, assistir, mas sempre são temas muito interessantes e eu instigo aí para que vocês divulguem nas organizações de vocês. E o combinado aqui é que a gente vai ter um bate-papo. Então, nós vamos passar a palavra para cada um dos nossos convidados, para que eles abordem o tema, a importância desse tema para o nosso dia a dia, né, se isso faz sentido ou não. Esse tema surgiu numa combinação nossa de planejamento estratégico do ano, o que vamos fazer, como é que a gente vai trabalhar as jornadas do próximo ano. E estava lá um grupo de pessoas dos grupos técnicos. Eu lembro que Priscila e eu falamos que liderança é sempre um desafio diário. Dario já falou que queria 48 horas para estar com vocês aqui falando sobre o tema, mas não vai ser isso, a gente vai ter 10 minutos para cada um falar a sua percepção, para abordar aí quais são os motivos pelos quais a gente entende que esse tema é importante, que os profissionais chegam ainda sem o preparo para gerir melhores práticas, né? Que impacto tem essa formação desses profissionais no nosso negócio e como as nossas organizações estão se preparando para fazer frente a essa realidade, entendendo que resultado assistencial é a verdadeira estratégia da organização. Está todo mundo correndo atrás aí dos desafios financeiros, a gente sabe bem isso, o cenário da saúde está muito movimentado atualmente, mas a turma que faz qualidade e segurança, Priscila, Dario estavam comigo desde o início, da Zé também convive no dia a dia, a gente insiste que qualidade assistencial é a estratégia, sem ter um bom resultado assistencial. Acho que Paulo concorda conosco pelo dia a dia do que a gente vê na organização que ele trabalha, a gente não vai conseguir trazer resultado financeiro. Nosso desafio é como mobilizar a nossa equipe, principalmente assistencial. O nosso foco hoje vai estar muito para essa equipe assistencial, como fazer essa equipe entender a importância
da liderança nesse processo, tá? Da importância de uma equipe multiprofissional, da importância da liderança, sim, médica, porque ele é o tomador de decisão, mas da visão desse médico como trabalhar os aspectos das emoções das pessoas para que a gente consiga sobreviver nesse momento que a gente está vivendo aí de tantos desafios na saúde. Então, eu agradeço a ANAP a oportunidade, o convite para estar moderando essa mesa num tema que eu gosto muito e com essas pessoas queridas, como eu já disse. Agradeço a cada um deles o tempo que eles vão dedicar a gente aqui. E o combinado com vocês, participantes, é depois da fala de cada um deles, e vocês podem ir no chat já colocando as opiniões e as falas de vocês ou as perguntas, que assim que a gente acabar a rodada de percepção dos palestrantes, a gente volta nas perguntas de vocês e a gente faz um bate-papo, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Mais uma vez, eu vou passar a palavra, a gente vai usar uma ordem alfabética aqui para ser uma maneira igualitária, então eu vou passar a palavra primeiro para o Dario, dando 10 minutos para que ele fale a sua percepção sobre o tema. Obrigada a todos. Bom dia. Obrigado, Elideia. Prazer em te reencontrar depois de 10 anos, como lembrou a Priscila, né? Mas sempre o nosso trabalho naquela época foi muito produtivo, né? E acho que rendeu frutos que persistem até hoje. E obrigado, ANAP, pelo convite. É um prazer falar com a ANAP. E eu estava falando agora há pouco, cada vez com temas mais desafiadores, né? O que mostra uma maturidade da ANAP e uma preocupação da ANAP com a melhoria contínua aí da atividade da operação médico-hospitalar e, claro, entendendo que o core business do hospital é cuidar do paciente, né? Cuidar do paciente e que ele tenha o melhor resultado clínico, que ele tenha a melhor experiência do paciente, né? Eu sempre gosto de segmentar a experiência do paciente em três componentes, né? Primeiro, no componente satisfação. Satisfação é quando eu chego no pronto-socorro, quero ser atendido em meia hora, sou atendido em meia hora, fico satisfeito com o atendimento, é ótimo. O segundo componente é o desfecho, né? É fundamental que a gente se preocupe com o desfecho clínico do paciente. O paciente que vem para ser cuidado por nós tem que ter um desfecho igual ou melhor do que desfecho da literatura médica, né? Perdão. E em terceiro lugar, evitar o que o pessoal costuma chamar de inutilidades do cuidado. São os eventos adversos, os atrasos, e todas as coisas que contribuem negativamente para o resultado do cuidado. Com relação à gestão hospitalar, nós temos dois grandes campos, né? Acho que a gente tem o campo administrativo e o campo assistencial. Um campo administrativo é formado por gestão, mas não em gestão de hospital. E o campo assistencial é formado em assistência, mas não é formado por gestão assistencial. Isso causa um conflito muito grande nas instituições e eu acho que é responsabilidade do gestor, dos gestores assistenciais, né, geralmente médico e enfermeiro, a dar o tom para que a gestão administrativa não sobreponha as preocupações econômico-financeiras às questões assistenciais. Eu há muitos anos digo, e a Elideia comentou isso agora há pouco, que eu não conheço nenhum hospital que tenha negligenciado a questão da qualidade na assistência, da segurança do paciente, que tenha sobrevivido por muito tempo. Se a gente vê os grandes hospitais do Brasil hoje em dia, os hospitais que são exemplo de gestão, exemplo de acompanhamento, de qualidade, são hospitais que se preocupam muito com a qualidade assistencial. E a qualidade assistencial só pode ser ajudada pelo administrador, mas ela está na mão do técnico, ela está na mão do gestor médico, ela está na mão do gestor enfermeiro, porque ele é que tem o conhecimento técnico para implementar isso. E isso muitas vezes é dificultoso. Por quê? Porque a gente não sai da faculdade formado em gestão. O médico sai da faculdade como um cowboy. Ele é um cowboy que vai aí exercer sua profissão, independentemente de qualquer coisa, ele vai exercer sua profissão. Seja no hospital A, no hospital B, no hospital C, no pronto-socorro, na terapia intensiva, na unidade de internação, no ambulatório.
Anyway, ele vai ser o médico cowboy que vai exercer sua atividade sozinho. E, de repente, o que acontece na maioria das instituições, e provavelmente aconteceu com a gente também, é que a gente, como se destacava de alguma forma pelo conhecimento técnico e pela atuação clínica, a gente é alçado a cargo de gestão e aí cai literalmente nu, enrolado em um monte de coisa que a gente tem que aprender na unha, né? E eu posso dizer que eu tenho 25 anos de gestão na área de saúde. Aliás, eu tenho mais de gestão na área de saúde com prática clínica, e esse é um grande desafio, porque a gente chega lá não entendendo absolutamente nada de nada. Bom, LD, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas deve estar acabando. Mas o que eu acho que é importante a gente fazer, e as entidades hospitalares e as redes, principalmente, se conscientizarem que o médico contratado para ser gestor do pronto-socorro, para ser gestor do plantão, para ser gestor da unidade de terapia intensiva, ele deve ser formado em gestão do jeito que a gente faz gestão. Ou seja, a instituição promover cursos de formação, cursos ou treinamentos, não sei, o formato que a instituição encontrar como melhor, para capacitar as pessoas em segurança psicológica. Acho que o Zimmer vai falar um pouco de segurança psicológica, né? Hoje, a segurança psicológica é um grande desafio das instituições, né? Causando burnout a rodo pelos hospitais afora, né? A gente vê gente ah, pirando e não conseguindo trabalhar por causa de falta de segurança psicológica. A gente, sem segurança psicológica, a gente não consegue criar um ambiente de aprendizado no hospital, um ambiente de compartilhamento de informação. Então, o hospital fica restrito a um conhecimento comum limitado e não consegue evoluir na prática, nas suas práticas existenciais. Como eu falei, acho que precisava de 48 horas, ideia, mas esses são alguns temas que eu queria abordar inicialmente, mas eu não quero romper meus 10 minutos. E novamente agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Darice. Você cumpriu sim o tempo, tinha até um pouquinho mais aqui de mais 4 minutos para você, mas acho que você tocou em temas importantes que a gente vai voltar aí depois na hora que a gente fizer o bate-papo geral, né? Só queria chamar a atenção que você colocou aí muito bem, os aspectos da experiência, porque as pessoas ficam muito atrás da experiência como sendo só satisfação, e lembrar que a experiência também tem desfecho e tem aí a evitabilidade da inutilidade de cuidado. Acho que tem que dar um realce isso para as pessoas pensarem. O conflito entre administração e assistência, eu acho que é um ponto também que você traz para a gente entender que é um papel nosso como líder. O que a gente está querendo aqui é que os hospitais entendam que a gente tem que entrar nesses desafios, né? E de que, sim, qualidade assistencial é a sustentabilidade do nosso negócio, em como trabalhar essa importância da qualidade dentro de um cenário do desafio dos desafios econômicos aí. E aí você toca no ponto que acho que todo mundo vai colocar, a formação desse profissional. É lógico, se a gente puder voltar e informá-los na experiência da escola, né? Acho que Paulo deve ter alguma experiência nesse sentido também, na formação do profissional, seria o melhor dos mundos, mas como a gente ainda não consegue, a gente tem que recuperar esse profissional depois que ele chega no nosso dia a dia para fazer aí a sua formação e gestão. E a segurança psicológica também, você já colocou, Paulo vai contribuir muito com a gente nesse assunto, porque a gente está sofrendo, o profissional de saúde está sofrendo, né? E gostei muito da tua fala quando você fala do ambiente de aprendizado. Tão difícil, né, gente, trabalhar um ambiente de aprendizado numa liderança onde o médico se entende como um ser que estudou 10, 15, 20 anos e que ele, por si só, sabe mais do que todo mundo. Então, já tem aí muito ponto para a gente discutir o nosso papel de líder nesse ganhar aí desse desafio de trabalhar essa liderança. Obrigada, Dari. Vou passar então a palavra para o Dazé, para que ele também faça a sua contribuição, começando aí 10h16, só para você se controlar, Dazé. Obrigada, tá? Joia, obrigado a você, Alideia, obrigado a ANAP pelo convite, a oportunidade de participar dessa jornada. Eu, revendo os temas que foram tratados ao longo desse mês, em junho, você percebe claramente um imbricamento, né, dos temas todos tratados em sessões separadas, né, e que demonstram claramente a complexidade desse ambiente nosso de trabalho, né, da indústria de saúde como um todo, o que requer cada vez mais do nosso profissional, do líder em particular, uma visão muito sistêmica do negócio.
uma necessidade de construir também uma relação que seja sinérgica entre todas essas pessoas que estão envolvidas na indústria da saúde. E essa percepção faz parte da formação, ou deve fazer parte da formação do líder na área de saúde, seja médico ou não médico. Então, isso mostra aqui, eu acho que nessa primeira constatação, a importância que tem a formação do líder e a pertinência do tema que a gente está tratando isso, né? O ponto fundamental, eu talvez nessa abordagem inicial, eu faça dois comentários essenciais, e o primeiro tem a ver com uma provocação que você fez na primeira pergunta, que é como a gente começa a preparar a nossa liderança, né? Eu acho que o ponto inicial, eu acho que precisa ser um alinhamento estratégico e conceitual com os líderes, ou as pessoas que atuam como líderes nessa área tão complexa como a nossa. As pessoas precisam entender o que é que está em jogo. Eles precisam entender, particularmente o médico, que gerir a assistência não é simplesmente cuidar do paciente diretamente. Eles precisam entender o que é que está por trás de uma simples receita, de uma simples solicitação de procedimento, quais são as implicações para o sistema, qual é a percepção do paciente de todo o processo assistencial, que é uma visão muito diferente do que é qualidade assistencial somente. É preciso entender quais são as implicações financeiras para o sistema e sua sustentabilidade. Então, o ato médico simples, o ato de cuidar, gera uma série de consequências que muitas vezes médicos, eu acho que a maioria deles não tem uma noção da amplidão ou do alcance desse ato. E a nossa liderança precisa ter essa visão mais conceitual, mais estratégica, e a formação que nós conversamos agora tem a ver com isso. Óbvio que você precisa formar as pessoas dentro das habilidades gerenciais tradicionais, mas eu acho que mais importante aí é que ele tenha uma formação na área de liderança mais forte, uma visão do negócio mais sistêmica, mais ampla. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Porque o que nós percebemos é que as lideranças chegam ao cargo de liderança, a gente sabe que há uma escassez de pessoas bem formadas nessa área, porque não era uma carreira, vamos dizer assim, muito comumente escolhida pelos profissionais de saúde, né? O que a gente via era as pessoas chegarem verde e surgindo as oportunidades na área de gestão, iam se formando na medida que iam atuando como líderes. E isso é uma dificuldade gigantesca, porque ele já colocou uma pergunta aqui: quais são as consequências da falta desse profissional? Essa é realmente uma catástrofe potencial, né? Se uma pessoa não está preparada, obviamente, para lidar com o entendimento básico do que é o fluxo do paciente, do que é que significa gerir um leito, construir um protocolo inteligente, organizar uma linha de cuidado, é claro que isso gera problemas muito sérios, né? Mas um líder que não está formado em aspectos fundamentais da liderança pode construir relações muito perniciosas com as pessoas, podem minar os potenciais de crescimento dos profissionais e, por fim, pode criar uma cultura muito tóxica, né? Então, o potencial de dano é enorme. As instituições, em face dessa escassez de formação, precisam se preocupar em formar os seus líderes, principalmente como na atuação como líder, não somente nas habilidades mais tradicionais gerenciais. Eu acho que esse ponto inicial, essa estratégia inicial de alinhamento conceitual e estratégico do que é que está em jogo com os líderes, eu acho que é fundamental. E para finalizar o comentário inicial, Pedro, obviamente depois é preciso formar e engajar, né? São duas coisas muito difíceis. A formação precisa, como disse, passar por aspectos gerenciais comuns, normais, mas, acima de tudo, precisa passar por questões fundamentais ligadas à liderança. E aqui, a partir disso, construir ou instrumentalizar esse líder de ferramentas que possam ajudar
ajudá-lo a ele a construir uma relação de engajamento sinérgico com as suas equipes e nas instituições de saúde. Então, acho que esse ponto de gerar engajamento, envolvimento, fomentar essas atitudes mais positivas, esse é um ponto complexo, né? Liderança, vocês todos sabem, é um tema extremamente complexo, muito amplo, muitas teorias, muitos arcabouços teóricos que podem ser utilizados. Cada um tem há também um componente de estilo na liderança, mas eu acho que engajamento passa exatamente por uma atitude de líder, né? A essência de liderar é engajar, é inspirar, é motivar as pessoas, é mostrar o caminho, é construir um caminho com essas pessoas. Então, eu acho que nós temos um papel aí a cumprir, que é instrumentalizar o nosso líder com alguma ferramenta, ou um conjunto de ferramentas que facilitem o reporte, um benchmark para ele construir suas iniciativas de engajamento com base em algum princípio, algum arcabouço teórico. E existem vários, eu acho que a gente pode, na discussão, compartilhar algumas das experiências pessoais de cada um de nós. Eu acho que vai ser um tema bom de discussão. E, por fim, a ideia reforçar o que já foi dito aqui por você e por Dario. Não adianta formar, não adianta ter os melhores líderes se a gente não é capaz de criar um ambiente, um clima que seja favorável ao desenvolvimento das pessoas, que seja favorável a uma relação sinérgica e saudável entre as pessoas, onde as pessoas consigam assumir riscos pessoais no seu relacionamento com a sua equipe, onde elas possam se mostrar vulneráveis, onde elas possam se sentir à vontade de se manifestar sem medo de retaliação, onde elas possam errar e construir assim a partir do erro. Tudo isso, obviamente, compõe o que a gente conhece hoje como segurança psicológica de um ambiente, que é absolutamente essencial. Já foi dito algumas vezes aqui, eu reforço mais uma vez, nada vai funcionar se esse ambiente for um ambiente tóxico, que cerceia a criatividade, que cerceia a participação espontânea das pessoas. Eu acho que o outro grande desafio é que nós passemos esse entendimento aos nossos líderes, que eles sejam capazes de construir esse clima favorável, sinérgico, para as pessoas se desenvolverem, se manifestarem e crescerem. Acho que esses são meus comentários iniciais, Adriano. Obrigada, Dazé. Eu concordo, né? Acho que todo mundo concorda aqui na sua fala. E a formação, quando você fala do alinhamento estratégico, já temos alguns comentários que eu vou citar depois, mas como é importante as pessoas entenderem a contribuição dela para essa estratégia da organização, né? E aí sim, de novo, formar esse profissional. Ele não vem pronto. Nós, na Rede D'Or, acabamos por definir, fazer um MBA para esses líderes médicos e agora dos possíveis sucessores, porque a gente não tem profissional no mercado na mesma, principalmente na velocidade que a gente precisa da quantidade, considerando aí a rede, para que eles venham entendendo de negócio e não só da assistência. E aí você me fez lembrar de um artigo de 2014 da Harvard, mas que eu ainda acho ele super atual, 10 anos depois, como engajar o médico na transformação do sistema de saúde, né? Que é exatamente, ele usa lá Max Weber falando que é colocar o médico entendendo que ele participa de um processo, que é o que você citou aí, né? E usar a tradição daquela organização, o tempo do médico como uma importância, a experiência dele, quer dizer, como fazer ele entender que o ato médico dele tem sentido muito maior do que o cuidado daquele paciente só. E aí você traz um ponto que eu acho que o Paulo Zimmer vai focar muito aqui para a gente, que é a segurança psicológica. Como trabalhar nesse ambiente de cobrança, porque esse profissional vem formado, o Dario colocou muito claramente, a gente se destaca. Eu comecei a carreira assim, né, Dario? Acho que a maioria de nós, eu era terapia intensiva neonatal, e porque você desempenha bem como terapia intensiva neonatal, você é chamada para ser diretora, no caso da minha experiência, para uma sociedade que eu fazia parte. Eu não tinha nenhuma formação de gestão, né? E aí você é cobrado, 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 você cai nesse mundo de cobranças e de gestão das nossas emoções que as pessoas não se preocupam com ela. Que ambiente é esse? Como trabalhar um ambiente de segurança psicológica para que a gente possa entender os nossos gaps, que o Dario também trouxe isso. Ninguém está pronto, então a gente está em desenvolvimento, né? Dario também já colocou sobre isso, sobre esse ambiente de aprendizado, para dizer o que eu preciso aprender para desenvolver. E aí eu vou pedir Paulo para entrar nessa nossa conversa, até porque no grupo técnico de organização do corpo clínico deve ser um assunto super fácil para ele, né, Dario? Acho que deram o tema mais fácil para esse grupo. Então, o Paulo vai dizer aqui para a gente tudo como é que a gente faz. Obrigada, Paulo, sua participação. Bacana, obrigado, ideia, obrigado ao pessoal da NAP pela oportunidade de participar dessa atividade com vocês, né? Acho que é um tema muito rico, muito feliz e muito difícil, né?
E especialmente a gente tratar desse assunto em pouco tempo, mas acho que também nos obriga a fazer uma racionalização dos principais pontos. Várias das coisas que eu ia comentar aqui vocês já trouxeram, então eu vou dar uma pincelada rápida. Para mim, e nesses poucos minutos assim, eu gostaria de trazer 4 pontos, né? Um deles é a questão das mudanças intensas pelo qual a sociedade global está passando, né? O segundo, a questão de, nesse cenário de muitas mudanças, como é importante a comunicação. Eu acho que essa é uma fragilidade de boa parte das nossas lideranças. O terceiro é o adoecimento que, infelizmente, está acontecendo, e não só o adoecimento físico, né, mas os problemas de saúde mental, que já existiam há algum tempo, mas eles também a gente está começando a observá-los de maneira mais frequente. E um último, que eu acho que faz parte desse pacote, são as mudanças que ainda estão por vir, especialmente as tecnologias transformadoras, né? É possível a gente falar de liderança, papel da liderança, sem imaginar um mundo que deve mudar muito ainda. Então, eu vou aqui em 2 minutinhos, ele deve dar uma pincelada em cada um desses, né? Acho que o primeiro tema desse conjunto de atividades, que fala da crise global do sistema de saúde, é uma demonstração disso. A gente vem passando realmente por mudanças que afetam os sistemas de saúde que a gente conhece, que é o nosso, e afetam em maior ou menor grau todos os sistemas de saúde. Um dos que a gente usa como exemplo é o sistema de saúde britânico, né, o National Health System. Ele está sendo todo rediscutido, ele precisa ser reinventado. Eu acho que isso também fala um pouco do que a gente está vivendo aqui. Ele já vinha passando por muitas mudanças, as mudanças já vinham acontecendo antes da pandemia. Se precisava ser mais um ingrediente, a pandemia acrescentou isso, né? Então, toda uma reorganização dos sistemas de saúde, do serviço de saúde, do papel dos profissionais e um papel importante da liderança em se adaptar rápido, né? A uma situação que a gente não conhecia, a gente teve muita dificuldade no começo. Então, 20, 21, 22 foram anos bem difíceis para a gente, né? E depois da pandemia, as mudanças que seguem, né? Então, o que a gente está enxergando aí, especialmente com uma performance econômico-financeira das operadoras de um período difícil e as reações ou as ações que são tomadas, o impacto que elas têm para os prestadores, né? As dificuldades que a gente vive hoje enquanto hospitais, vocês, nas diferentes publicações da ANAP, já têm trazido isso, e vocês sentem isso na pele, né? Então, operadoras de plano de saúde em crise é o sistema de saúde em crise e é uma pressão que se espalha para os hospitais, para os serviços de saúde. E elas têm sido muito frequentes, né? E essas mudanças frequentes obrigam as organizações a fazer adaptações dos seus planos, né? Da sua estratégia, das suas visões, que são cada vez mais necessárias que sejam feitos no curto prazo. E alguém já falou que o conceito de curto prazo também está mudando, né? Há algum tempo atrás, curto prazo era 2, 3 anos, o longo prazo era 10 anos, né? Imagina a gente pensar daqui 10 anos, né? O mundo é um mundo completamente diferente daqui 10 anos. O médio prazo era 5 e o curto prazo era 2, 3 anos e agora virou 2, 3 meses. Então a gente está fazendo mudanças muito frequentes, acompanhando tendências, trazendo informações para garantir que as nossas organizações possam enfrentar essas dificuldades. E essas mudanças frequentes, né, do âmbito de gestão têm que ser traduzidas, comunicadas para as lideranças, né? Sejam as lideranças do âmbito estratégico, né? Diretores, gerentes, mas especialmente desses para as lideranças intermediárias, os supervisores, coordenadores, porque são essas pessoas que no final do dia traduzem todas as mudanças para os times assistenciais, né? Para a linha de frente. Se a linha de frente não entende o que está acontecendo ou tem informações desencontradas, é pouco provável que ela consiga executar bem a sua atividade, especialmente que ela consiga trabalhar de forma organizada em times e torna eventualmente mais difícil entregar o melhor serviço, né? Oferecer
a qualidade, a segurança que todos os nossos pacientes precisam. Então, eu quero reforçar aqui o quanto a gente tem feito de esforço para comunicar o cenário, comunicar as dificuldades do cenário, as mudanças da organização, para que as pessoas entendam e possam conectar isso com o seu propósito. Porque senão vão se desgastar cada vez mais e lideranças desgastadas, especialmente a liderança intermediária, fadigada, ela começa a ter, e aqui eu já vou conectar no terceiro assunto, problemas de saúde, né? Os problemas de saúde mais com os quais a gente estava acostumado até algum tempo atrás, né? Dores variadas, doenças agudas variadas, e acrescentando aí uma camada de problemas de saúde mental. Já existiam antes da pandemia ansiedade, depressão, síndromes diferentes dentro desse âmbito, mas eles estão aparecendo em frequência cada vez maior e, eventualmente, em manifestações cada vez mais graves, né? São números que vocês devem acompanhar. O afastamento por doenças de saúde mental tem sido realmente desafiador. E aqui eu gostaria de compartilhar um material que a gente tem trabalhado com as nossas lideranças. Ele está no formato de um e-book, então não sei se alguém puder colocar aqui no chat. Eu sugiro que vocês baixem, né? Ele tem o objetivo de ser ilustrativo, né? Então ele cita algumas conversas, condução de conversas dos times das lideranças com seus times, e ele tem 4 temas dentro dessa frente de lidar melhor com saúde mental, né? Que é um tema, de novo, super complexo. Não estou querendo reduzir isso a um e-book, mas eu acho que o e-book traz algumas ferramentas e a gente tem tido uma experiência muito positiva aqui no Einstein. Então, ele fala de segurança psicológica, né? Vocês já trouxeram esse assunto. É a famosa organização sem medo, que as pessoas podem expor as suas dificuldades, podem expor seus riscos, sem a preocupação de serem punidas por isso. Muito bacana de falar, mas nem todas as nossas lideranças estão preparadas para serem questionadas, eventualmente criticadas. Então, é um tema, de novo, super relevante. A gente tem também aqui a questão de comunicação não violenta, um outro tema super difícil, bem delicado e que precisa ser trabalhado com as lideranças, de novo, todas as lideranças da organização, desde as esferas mais altas, né, até a liderança intermediária, a questão de conversas difíceis, que são cada vez mais frequentes. E, por final, nesse e-book vocês vão encontrar também uma sugestão de abordagem para gestão de conflitos. Então, são 4 temas muito relevantes, são 4 temas para a qual acho que a maioria das nossas lideranças, infelizmente, não está preparada, para a qual as nossas organizações têm muita dificuldade de abordagem. E, então, fica aqui a sugestão de que vocês possam, a partir desse book, desenvolver os seus projetos. Para citar uma reportagem de ontem do jornal Valor Econômico, a grande maioria das organizações reconhece que saúde mental é um problema grave, mas 70% delas, 77%, segundo a reportagem do Valor Econômico, não tem um orçamento destinado para isso, ou seja, não consegue financiar ações para lidar com saúde mental. E sim, é preciso recurso para tratar disso de uma maneira séria. Não tratar é a pior forma de desperdiçar recurso dentro da organização, porque você está comprometendo a capacidade das suas pessoas. Então, fica aqui, de novo, um destaque para esse tema. E para encerrar aqui, cumprir, ele ideia meus 10 minutos, essas mudanças elas não vão diminuir de velocidade, não vão diminuir de impacto. Pelo contrário, a questão de tecnologias transformadoras, a gente vive isso um pouco com temas que são mais próximos a gente, por exemplo, biotecnologia, né? Os novos imunoterápicos que são incorporados intensivamente ao rol de procedimentos da ANS são uma demonstração disso. Na sequência, terapia gênica, impacto muito grande no desfecho de doenças consideradas graves, custos muito altos
acordos mal conduzidos ou falta de acordos que no final acabam sendo muitas das vezes judicializados. A Priscila depois pode contar um pouquinho disso para a gente. E, na sequência, mais uma tecnologia que está mudando não o setor saúde, mas está mudando todos os segmentos da sociedade, que é inteligência artificial, especialmente inteligência artificial generativa. Isso é realmente transformador. Eu sei que as organizações de vocês já estão lidando com isso, em maior ou menor intensidade. Eu sei que vocês, individualmente, já estão lidando com isso. Para ficar no exemplo que talvez seja mais fácil, é muito provável, se a gente perguntar aqui no chat quem está usando alguma ferramenta de inteligência artificial e falar chat GPT, boa parte das pessoas vão citar que sim, já está começando a usar. E isso é a ponta do iceberg, né? Essa ela é a base do que a gente está conseguindo entender de novas ferramentas, novos sistemas de inteligência artificial que vão mudar não só a nossa atividade rotineira, mas vão mudar as sociedades, vão mudar a estratégia das organizações. É bem provável que muitas organizações não sobrevivam quando a gente olhe o longo prazo, considerando todo o potencial impacto dessas tecnologias transformadoras. Enfim, Elide, eu acho que para começar, para o aquecimento, eu trago esses 4 pontos e estou bem curioso para saber como essa conversa vai seguir aqui na sequência. Obrigado de novo pela oportunidade. Agradeço, Paulo. Acho que você deixou a gente mais preocupado ainda, porque se a gente já não dava conta do mundo que estava vivendo até então, você já traz que é mudança. Quando você falou que 10 anos já não é mais curto, eu lembrei, Dario, Priscila e eu, nas nossas experiências de 10 anos atrás, que parecia ontem mesmo, que realmente já não tem nada a ver com o dia de hoje. Quer dizer, a velocidade dessas mudanças, a gente tem que estar preparado. De novo, né, gente? A gente não foi preparado para fazer gestão, para entender. Quando você traz problema de comunicação, com certeza a Priscila depois vai poder também explorar. É um dos pontos mais críticos no nosso dia a dia de organizações da questão da segurança, a falta aí da comunicação. A gente teve muito comentário disso. E a preocupação do adoecimento, eu acho que é importante esse ponto que você traz, porque as pessoas não estão preocupadas mesmo. Eu gostei muito de uma fala sua de que a gente precisa conectar o profissional com o propósito dele. A gente esquece que a gente se formou na saúde para cuidar de paciente. Dario falou disso lá no início, quer dizer, todo mundo que veio para a área de saúde vem com esse propósito. E como cuidar de paciente nessas cobranças todas que o mundo está fazendo e nessas mudanças tão rápidas que você trouxe. Obrigada por compartilhar o material. Também compartilhei o artigo que eu tinha citado, que algumas pessoas já pediram aqui no chat. Então, para todos os participantes, sei que a gente tem mais de 400 pessoas já logadas. Por favor, procurem aí no chat que vocês vão encontrar os 2 e-books que o Paulo citou e o artigo que eu também tinha citado, para que a gente possa depois fazer uma discussão. Vou passar para a Priscila, então, para que ela faça aí as suas colocações também iniciais, e depois a gente vai aqui, que já tem muitos comentários no chat. Obrigada. Bom, obrigada, gente. É bom ouvir vocês falando que a gente vê o quão grandes são as possibilidades. Eu sempre brinco que a gente fala que crise é ruim, mas nem toda crise, na verdade, ela pode ter aspectos. Na verdade, crise é sempre uma disrupção, e a gente pode usá-la para o bem como pode usá-la para o mal. Acho que de tudo que vocês falaram, a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma crise de liderança, uma crise financeira na saúde, que os recursos são escassos para todo mundo, e não importa se eu estou falando do Hospital Premium, não importa se eu estou falando da UBS, que atende a sua população ribeirinha, a questão de recursos está sendo um grande direcionador. E a gente tem 2 aspectos de saúde que o Zimmer trouxe e o Darzé também, que preocupam o Estado de como a gente vai mobilizar isso, que são, sim, a questão da saúde mental, e lembrar que a saúde mental é a saúde mental do nosso time, a saúde mental do paciente e a saúde mental organizacional, né? Como que isso se comporta para que a gente domine determinantes e essa informação. Mas a gente não pode esquecer que a gente também está com uma crise em saúde quando a gente pensa que tudo está acontecendo com um paciente complexo, com um paciente com determinantes sociais de saúde que mudam completamente o curso, quando aí a gente fala um pouco de equidade, quando a gente fala um pouco de dinamismo. E nas crises a gente sempre tem um pressuposto que é fazer escolhas. E a minha maior preocupação nesse momento é a gente fazer escolhas, igual um quebra-cabeça. Quando você perde uma peça e você tenta mostrar aquele quebra-cabeça lindo, ele não vai ficar bonito. A gente não pode esquecer, e não é à toa que o IHI trabalha aí desde 2007, lembrando e relembrando
começamos lá com o Triple M, agora a gente já está no quarto objetivo, indo para o quinto, de que não dá para olhar experiência, segurança, custo, como a gente cuida dos nossos, de quem cuida, de forma separadas. Não dá para ser agora é a era da experiência, agora é a era do custo, agora é o. Essas escolhas que deveriam ser sistêmicas e o olhar sistêmico, por muitas vezes nos trazem danos irreversíveis. Então, quando eu me preocupo de falar que essas escolhas precisam ser escolhas, óbvio, por prioridades, mas elas precisam ter um olhar sistêmico, e eu sempre fui uma defensora, Paulo, Dario e Elideia, que me conhecem há mais tempo, sabem disso, eu sempre fui uma defensora de segurança, mas não dá para esquecer que dimensões de qualidade tem muito mais do que só segurança. A gente está falando de equidade, a gente está falando de eficiência, a gente está falando de tantas outras questões relativas à oportunidade do cuidado, equidade, que elas sim vão garantir que a gente tenha um cuidado seguro, eficaz e de alta confiabilidade. E qual é o gestor que está preparado para isso? Porque normalmente, e vocês trouxeram isso muito bem, normalmente nós somos alçados a um cargo de liderança porque a gente é um bom técnico, mas quanto de nós estudou a fundo esses interesses para entender que eu não posso escolher um em detrimento de outro, meu olhar precisa ser sistêmico, dinâmico para organizar isso. Lembrar que complexidade e variabilidade em saúde são o nosso norte sempre. Então, por muitas vezes a gente não entende que o imprevisível e o adaptativo na complexidade dos nosso dia a dia, né? Agora é a pandemia, agora é a crise, recurso, agora é a questão de material e medicamento. Essa complexidade, ela não é previsível e a gente sabe que ela vai acontecer, mas qual é o item, qual é o. E isso é o dinamismo que a gente vive na saúde. Então, quando a gente não está preparado para as escolhas enquanto líderes, a gente vai escolher para aquilo que está doendo muito. E muitas vezes isso vai causar um dano irreversível em outra área. Então, a minha maior preocupação nesse cenário, e cenário de crise que eu estou falando, maior até do que só o cenário de segurança, é lembrar que todas essas mudanças elas têm impacto direto no cuidado que é entregue beira-leito, mas também na saúde financeira, na saúde mental da nossa organização, na reputação da nossa organização. Então, por muitas vezes as escolhas são feitas para onde está sangrando mais, e é óbvio, né? Não sou cirurgiã, sou enfermeira, mas você sabe que tem um vaso que está lá sangrando, você vai estancar ele primeiro, mas não pode lembrar que tem todos os outros sistemas, né, do corpo que funcionam junto. E por muitas vezes a gente acaba esquecendo isso. E nesse olhar, acho que a gente tem uma mudança importante no papel do líder, que e o Zimmer trouxe isso no e-book, na fala do e-book importante, por muitas vezes o líder gosta só de dar notícia boa e dar aquela risada e para dizer que está tudo certo, mas quais são as conversas difíceis que a gente precisa ter para direcionar o que, olha, vocês vão fazer isso, mas esse vai ser o risco e essa. A vida é feita de escolhas, gente. Risco a gente corre todo dia, e risco é positivo e risco é negativo, não é só risco negativo. Mas normalmente a nossa liderança, ela gosta só de dar boas notícias, ela gosta de ouvir boas notícias, mas nesse meio do caminho a gente precisa saber o que direcionar para que seja priorizado, para o que seja pesado na escolha, porque alguma coisa vai ficar descoberta, gente. E essa é a escolha do líder da saúde. É como entender que esse sistema que e eu brinco lá atrás, quando eu comecei no mestrado, eu falava para o Dario que eu queria estudar os cisnes negros, né? Porque alta complexidade é um pouco fora da curva, né? E aí a gente vê que a saúde é o único sistema adaptativo complexo diretamente ligado à vida. Por mais que a gente se compare à saúde, à aviação, à indústria petroquímica e tantas outras indústrias, nesses casos o dano também pode acontecer, mas na saúde o dano é tão inerente ao processo assistencial que não dá para a gente se comparar no cerne sem dizer. As escolhas são feitas, as escolhas precisam ser transitadas. E eu gosto muito, Renato Vieira, ele traz um mantra que eu brinco que na hora que eu tô na dúvida do que fazer, e aí a gente falou um pouco disso, né? A gente está em uma pegada forte
sobre direito do paciente, experiência do paciente, segurança do paciente. Gente, a gente está falando sobre sistemas diferentes, mas eu gosto muito quando ele fala que segurança do paciente na saúde, ele é o fator de decisão, ele precisa ser o fator de decisão. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso ter dúvida na sequência de que para isso aconteça, eu não posso desperdiçar recurso. Então, eu não vou desperdiçar recurso desde que eu não vá ferir o princípio da segurança. E eu vou sempre pensar em gerar o maior retorno, né, gerar lucro, desde que eu não fira a segurança e não fira o desperdício de recursos. Acho que é um pouco disso que o líder na saúde precisa lembrar quando a gente está olhando para que a visão sistêmica precisa ser o norte dos cuidados em saúde, porque senão a gente, por hora, vai estancar a horta, mas a gente vai causar um AVC com dano catastrófico ali na frente e não vai lembrar disso no momento. Então, a minha maior preocupação com essas lideranças, nós estamos aqui ousando aí, eu sempre, ele ideia, a gente gosta de concorrer com os outros GTs, né? A gente sempre ganha, a gente brinca que a gente gosta. A gente tem mais de 450 pessoas aqui, para lembrar que liderança em saúde é escolha, mas precisa ser uma escolha consciente, uma escolha baseada em ações sistêmicas, em sim ter conversas difíceis quando for, e também a prioridade de a gente saber que essa decisão colegiada, né, precisa ser honrada e diversificada, né? Não precisa estar o RG de quem tomou a decisão como prioritário. Se eu topei que eu vou fazer isso em conjunto e vou fazer o meu melhor. Mas acho que a gente não pode esquecer disso enquanto líderes de saúde e que movimentam essa máquina no dia a dia. Obrigada, Priscila, com certeza. E eu acho que você falou aí uma coisa que todo mundo já repetiu, mas é que eu queria fechar para a gente passar aqui para os comentários, a importância desse bom técnico ser formado como gestor, né? Então, como a gente criar um ambiente que essas pessoas entendam que vai conseguir fazer essa formação e entender a crise, entender esse momento de escolha, difícil demais mesmo para todo mundo, mas eu falo que quem escolheu trabalhar na saúde já era meio maluco, né? Já conseguia entender que por si só ia trabalhar num ambiente complexo e um ambiente que ia ter muita cobrança. Então, fazer essas escolhas nesse olhar sistêmico é um ponto extremamente importante, entendendo, e você deixou muito claro, que o nosso fim é o cuidado do paciente, como fazer isso, tá? Então, obrigada a vocês por trazer todos esses olhares que vocês trouxeram. Eu vou passar aqui para umas falas da nossa plateia, que, como você disse, estamos mais de 450 pessoas, espero eu que a gente esteja aí na frente, porque a gente sim concorre toda vez. E o Erasmo, vou começar pelo Erasmo Caetano, que ele lá no início das nossas conversas, ele já contribuiu muito aqui, dizendo que o gestor só se realiza colocando a mão na massa. A teoria serve para dar um norte, mas a prática é onde ele se realiza. E ele complementa que o líder é o gestor que consolida as principais lideranças na assistência administrativo, técnico, financeiro e controladoria até a alta direção. E o líder só vai ser líder quando ele for aceito e escolhido pelas equipes, sinalizando os caminhos a seguir, apoiando-os com cumprimentos de metas e entregas de resultados. Então, eu queria que vocês rapidamente mostrassem isso, como é a nossa dificuldade de identificar esse profissional, uma liderança formal ou uma liderança informal, né, que a gente tem na organização, e como entender que ele precisa fazer essa consolidação de todos os papéis. O Paulo comentou um pouco disso, acho que do conflito do administrativo com o assistencial. Quem quer comentar isso, essas falas do Erasmo aí? Deixo aberto aí para vocês. Eu queria começar com uma coisa do que você está falando e o Erasmo trouxe, e eu vou falar pela enfermagem, porque é a minha formação, mas eu vejo isso em várias cadeiras. Às vezes a gente tem uma falha, e uma falha importante, de achar, e na faculdade de enfermagem a gente tem muita carga administrativa, sim, mas isso não significa que a gente vai ser um bom administrador. Então, por vezes, as pessoas são alçadas a cargo de liderança sem a experiência assistencial. Então, é aquele que. E a gente está vendo isso muito, né? Sai da faculdade querendo ser líder, sai da faculdade querendo ser gestor. Mas Isso. tem um papel que transita entre ele ter uma boa formação, e aí, independente de ser só uma formação técnica na maioria das faculdades, ou uma formação técnica administrativa, mas eu brinco, precisa empurrar a maca, precisa conhecer o doente, precisa conhecer como funciona para poder ser líder. E hoje a gente está vendo que isso não acontece. Então, o líder está lá empossado da cadeira de liderança,
nenhum conhecimento assistencial técnico, nenhum para tomada de decisão. E esse chapéu de que, na minha formação eu tive uma cadeira administrativa já não basta, é o que você falou, é MBA, é cursos correlatos, é a história da comunicação, como que eu faço isso transitar em organizações cada vez maiores, em crises com momentos diferenciados. Então, trazer um pouco disso. Não significa que eu desqualifique quem esteja, mas que a gente se preocupe com isso. O quão a pessoa que está numa cadeira que mobiliza grandes nações tem um impacto importante na organização. Eu vou passar a palavra para o Dari, que quer contribuir, mas o Erasmo colocou que a pandemia mostrou como as falsas lideranças foram prejudiciais às instituições. E acho que a Priscila traz dois pontos que a gente precisa pensar. Essa geração nova que chega querendo já, né, ficar na janela, então eu não tive nenhuma formação assistencial, mas eu também me qualifiquei como gestor e eu entendo que eu posso ser gestor. E o papel do lifelong learning, quer dizer, que é entender que a gente precisa aprender a vida toda, porque também as pessoas não entendem que a gente precisa aprender. Então, acho que mais dois pontos aí para apimentar a nossa discussão. Dario, por favor. Perdão, estava mudo. Essa fala da Priscila de que o líder tem que ter empurrado muita maca é da Virgínia, né? Uma homenagem à Virgínia pela sábia constatação. E não tem jeito. Se você não empurrou maca na vida, você não vai ser um bom líder. Porque você não vai ter empatia com o cuidado, porque você não vai conhecer os problemas do cuidado. Eu queria colocar mais um aspecto aqui que eu esqueci de falar e que eu acho muito importante, que está um pouco na fala da Priscila, que é a questão da deferência expertise. A deferência expertise é uma das características das organizações de alta confiabilidade e o bom líder é aquele que sabe deferir a expertise. É aquele que, numa tomada de decisão, ele deixa a ponta ajudar na decisão, que deixa o que mais conhece o assunto ajudar na tomada de decisão e não toma a decisão à revelia dos seus experts, dos conhecedores do sistema. Então, eu acho que quer dizer, são milhares de aspectos essenciais que um bom líder deve ter, mas esse aspecto, acho que dois aspectos são essenciais, né? Segurança psicológica, deferência e expertise. Senão a gente não consegue crescer. Senão a gente eu chego na minha mesa e fico sentado mandando. E É isso não isso. melhora a qualidade de nada, muito É pelo isso. contrário. A Virgínia te agradece aí, com certeza a experiência Beira-Leite é fundamental para bons líderes, ela está conosco aqui hoje. A Carliane Rodrigues concorda com a Priscila, inclusive entende que há profissionais que crescem apenas de forma vertical, são maravilhosos no que faz, mas cada um precisa entender o seu papel e aonde quer chegar. O papel do líder está muito acima do que se pode imaginar, nada relacionado à cadeira onde ele está, né? O Erasmo também coloca aí excelentes colocações para você. E aí as pessoas comentando, eu vou passar a palavra para o Darzé, para depois eu voltar aqui nos comentários. Por favor, Darzé. Ele é só expandindo esse tema desse potencial e frequentemente visto o embate entre a área administrativa e a área assistencial, parecendo que trabalham em campos opostos sempre e não sinergicamente. Eu acho que essa é uma construção que o líder tem um papel fundamental de desmistificar e de desarruar. Talvez uma tarefa importante na nossa atuação prática é trazer a liderança assistencial para dentro de um entendimento mais sistêmico sobre o que é que está em jogo ali, como eu disse no início, né? Se você se dá o trabalho de sentar e conversar, explicar, mostrar o que é que está acontecendo, qual é a lógica da sua atuação, como você tomou essa decisão e como trazer ele para dentro da solução, não somente do problema, simplesmente o arauto do problema, mas trazer ele para dentro do processo de decisão e da resolução do problema. Eu acho que isso sensibiliza boa parte das pessoas. Mas se você, como líder, capturar o que Aristóteles chamou de ethos, né, e se colocar na posição do corpo clínico, do corpo assistencial, entendendo qual é a aflição ali, não tem ninguém querendo prejudicar ninguém ali. Existem pessoas legitimamente preocupadas com a sua atuação, com o bem do paciente. Essa é a motivação. O que falta, na maioria das vezes, é um entendimento que está mais abrangentemente envolvido naquele processo. Você, como líder, tem a obrigação de sentar com paciência e apresentar essa expansão do entendimento. A minha experiência é extremamente positiva. A maioria das pessoas compreendem,
se você tem consistência e transparência nessa conversa. Eu acho que esse é um papel fundamental que a gente precisa cumprir na prática, no exercício da liderança. Vocês já colocaram aqui, né, a liderança inspiradora, quer dizer, as pessoas seguirem. Eu sempre falava, quando dava aula na Fundação Getúlio Vargas, que eu tinha que olhar para o meu líder e falar assim: eu quero ser igual a ele quando eu crescer. E quando eu comentava isso nas aulas, tinha um montão de rostos que eu olhava que falava assim: não, pelo amor de Deus, igual ao meu chefe, eu não quero ser. E eu falava: sai do lugar que você está, porque é isso, você tem que seguir a liderança, né? Então, como olhar para a pessoa que está na liderança nos nossos processos e entender, sim, é assim que eu quero ter. E aí ter uma visão sistêmica, sem dúvida, ajuda muito, né, Dazé? Porque aí eu consigo voltar na conexão que já foi colocada aqui, conectar o meu propósito. Paulo, por favor, sua contribuição aí. Então, eu só pegando o gancho aqui na conversa, que eu acho que é super importante, né? Quando a gente fala, e nós já citamos aqui, né, os médicos não são preparados para liderar, né? A carreira médica, ela é muito técnica, né? Muito voltada ainda para a ciência básica, ciência clínica e pouca ou quase nenhuma ciência de sistema de saúde, né? E esse é o tripé que falta para a maioria dos cursos de graduação. E a gente, no fim, acaba tendo que complementar ou oferecer isso como um recurso para médicos que, além de um destaque clínico, né, no atendimento de pacientes, a gente oferece espaços para crescimento de atividades de gestão, como você, né, Lideia? É, Então, não é só dizer, puxa, esse cara é muito bom, ele tem o perfil certo, ele é inspirador, ele é empático, ele conecta bem com as pessoas, ele se comunica. Agora, eu vou colocá-lo na posição de liderança. A caixa de ferramentas que o levou até essa situação não não é tem mesmo. todas as ferramentas para garantir o sucesso dele numa nova posição. O mesmo vale para outros profissionais, vamos chamar não assistenciais aqui, os que não empurraram maca, né? Que vem mais da estrutura administrativa, né? Então, o cara pode ser um excelente economista, excelente advogado, excelente contador, mas ele é um técnico. E à medida que ele tem performance técnica muito boa, tem bons perfis para ocupar um cargo de liderança, ele também precisa ser preparado para ser líder numa instituição de saúde. E eu acho que no momento que a gente estimular ou continuar entendendo que esse é um espaço que não deveria ser conflituoso, ele deveria ser colaborativo, né? Acho que o Darzé trouxe isso. A gente consegue o melhor resultado, né? Que seria o melhor desses dois mundos, né? Muitas organizações eventualmente não estimulam que isso aconteça, ou alguns líderes estimulam uma certa disputa Sim. entre essas áreas ou lideranças dessas áreas, né? Esse é um mundo novo, esse é um mundo de colaboração, ele não é um mundo de competição interna. E a gente precisa preparar qualquer pessoa que vá assumindo posições de liderança com um conteúdo para que ele faça isso certo. Para mim, a ideia é acrescentar a- Uhum. ferramentas à caixa de Uhum. ferramentas. Eu acho que, Perfeito. eventualmente, a gente falha nisso. E a gente precisa assumir que essa é uma necessidade da nossa organização. E é o nosso desafio como líder, né, Paulo? Perfeito. Eu vou E é aproveitar por a isso que fala nós estamos aqui, Elideia. aqui, é isso. A Adriana Prata colocou, eu vou puxar uma fala dela, que ela fala: acho que o grande desafio é engajar o médico nesse papel de líder, de gestor, e aí ela pergunta como fazer ele perceber a importância desse engajamento. Você trouxe um pouco disso, dando sentido a ele, a essa participação, entendendo, acho que todos vocês colocaram isso, como o médico entendeu o propósito dele num negócio muito maior do que só cuidar do paciente, né? A gente está falando aqui especificamente do médico, mas quando você traz aí essa função da visão, da assistência e da administração, perfeito, é trazer um conjunto de ferramentas para aquela caixa que a gente tinha e que não estava completa. Então, quando eu saio lá da faculdade para ser meu exemplo lá, chefe da UTI neonatal, como neonatologista, eu trouxe as minhas ferramentas, mas como gestora, não. E quando eu procurei o primeiro MBA, eu fui criticada entre os meus sócios. Mas para que você vai fazer MBA se é dona do hospital? Ninguém nunca vai te tirar daqui. Mas eu não sou gestora, eu sou pediatra e neonatologista. Então, assim, como entender que essa visão sistêmica precisa ser ampliada? Davé e Priscila querem contribuir com essa discussão aí, que eu acho que é o ponto mais importante. E eu, só para complementar, recente eu fui num evento do Conselho Federal de Medicina, essa pergunta está comigo há 25 anos, todos os eventos perguntam como envolver o médico no processo,
da acreditação ou da gestão. E antes, e até nesse evento, os meus parceiros lá do evento disseram, é um desafio, não tem exemplos. Eu falo, gente, hoje eu tenho o prazer de dizer que eu tenho exemplos. Eu tenho equipes médicas extremamente comprometidas com a qualidade assistencial, porque essa é a mudança de chave que tem que fazer. Se a gente não entender que é tudo que a gente está discutindo aqui, que a assistência é a estratégia do nosso negócio e que eu tenho que ter ferramentas, sim, para essa minha caixa de liderança, eu não consigo caminhar. Não sei quem levantou primeiro a mão, vou passar aqui para as damas, só para poder fazer meu conflito de interesse, por favor, Pri, depois o da Zé. Eu, complementando isso que você falou, eu queria trazer um pouco, o Wesley falou, né, que não seria mais produtivo se humildemente cada um pudesse compor o seu melhor em busca desse resultado. Acho que a gente tem duas frentes que nos prejudicam. Óbvio que a formação técnica individualista, então, por diferente categoria profissional que a gente esteja falando, a formação técnica é muito pesada, é boa parte do nosso tema e elas nos desenvolve para uma autonomia clínica. Então, o meu trajeto, a minha jornada é fundamentada nesse processo. É pouco ainda, e são poucas as universidades que conseguem fazer essa confluência para o que o Dario trouxe, que é pressuposto básico, né? Deveria ser, que é deferência expertise. E quando eu falo isso, muitas pessoas são maravilhosamente boas técnicas, mas para fazer aquela coisa específica. E quando ela precisa compartilhar, e a gente precisa isso sempre, eu sempre brinco, quando você começa a fazer comunicação de eventos adversos para as famílias, né? é, Você entende que tem papéis ali dentro que não são papéis técnicos, mas é aquele norte. Eu preciso de uma pessoa que esteja atrelada com isso, com assistência, por exemplo, dentro do jurídico. A pessoa que esteja cunhada para isso dentro do atendimento. Não pode ser algo. E eu não sou contra importar indivíduos de outras indústrias, mas eu acho que esse cunho assistencial, né, esse norte assistencial, a gente não está lidando com fábrica de macarrão. Precisa estar em todas as áreas. E aí independe da liderança se ela é técnica ou não técnica em diferentes cadeiras, porque esse norte assistencial precisa ser dado pela liderança técnica respeitada. Então, um pouco dessa deferência expertise transita um pouco para a gente entender a autonomia clínica de cada uma das áreas, e isso tem muita confluência no dia a dia, porque o melhor resultado, gente, dentro da controladoria, dentro do financeiro, vai ser a hora que entender que nessa indústria eu tenho um jeito de fazer as coisas que não é tão linear como uma fábrica de carros, uma fábrica de macarrão. E que isso não é demérito, é a característica dessa indústria. Então, acho que a gente não pode esquecer disso, porque normalmente dentro da liderança assistencial, isso é mais ou menos tênue, né? Eu tô vendo aqui na plateia, tem gente do Brasil inteiro, gente. E a gente sabe que isso é diferente em vários locais do Brasil, mas a gente não pode esquecer que boa parte, como o Darzé falou, as pessoas levantam das suas camas encunhadas de fazer uma boa assistência. Mas a gente precisa trazer quem está de fora também, quem não é da assistência, mas está dentro da assistência. E eu sempre brinco, quem está lá no financeiro, cuida. Cuida para que quem esteja no beira-leito possa fazer seu melhor trabalho da melhor forma possível. A gente não pode esquecer disso. Acho que esse é um ponto, eu vou passar a palavra para o Zé, mas eu estou aproveitando aqui a fala da Camila Teodora, que ela fala que tem muitas funções nos hospitais que, às vezes, por falta de gestão ou falha na gestão, da liderança, não se sentem valorizadas como deveriam. As estrelas do hospital são os médicos, enfermeiros e técnicos na cabeça dele. As áreas de apoio não são tão importantes como essas, mas nós precisamos garantir que eles entendam que seu papel e a importância do seu trabalho. E aí é exatamente isso, né? Nós não estamos falando aqui de uma área assistencial ou de uma área de apoio, nós estamos falando de um paciente que é o centro do cuidado, que sim é liderado pelo médico, porque é ele que toma a decisão no nosso negócio da saúde, mas que eu tenho uma equipe multi, uma área de apoio que dá suporte a isso. Nós enfatizamos isso muito na Rede D'Or. Nosso modelo de gestão é uma lógica de gestão por processo, onde todas as pessoas são importantes nessa cadeia. E quem é o mais importante é o paciente, que deveria estar ali no centro, a gente escutando ele e entendendo. E aí sim, seja lá o faturamento, seja lá o estacionamento, seja a recepção, seja a engenharia clínica, todas as áreas têm que entender o negócio da prestação de serviço. E como a Priscila falou, sim, temos características diferentes. Eu insisto e fico muito sempre enfatizando que o melhor gestor seria um profissional da saúde que soubesse fazer gestão.
Mas, infelizmente, a gente cada vez mais tem profissionais que não são da área de saúde fazendo uma gestão na área de saúde. Eu falo infelizmente porque eu sinto falta dessa visão assistencial. Mas por quê? Porque nós, profissionais da assistência, não nos capacitamos como gestão, tá? Então, trabalhar a liderança nesse desafio é também trabalhar aquelas ferramentas que o Paulo citou, que foi tão elogiado aqui nos comentários. Que ferramentas eu preciso para fazer uma boa gestão? Vou passar para o Dazé e depois para o Dari. Por favor, Dazé. Eu queria voltar um pouco para esses dois tópicos, né? Quer dizer, aquilo que é a essência disso tudo que a gente está falando, que é a capacidade de engajar as pessoas, né? E que nada mais é do que entender como cada um reage, como você consegue mobilizar ou motivar um grupo, uma equipe, ou individualmente cada um. E aí, tocando no que Paulo mencionou, é preciso ferramentas específicas, né? É difícil ensinar isso. É preciso que haja alguma estrutura, um arcabouço teórico, e aí eu queria só mencionar mais formalmente aquilo que você falou no início, aquele artigo sensacional, publicado em 14 por Thomas Lee e Toby Cosgrove, que são, respectivamente, cardiologista e cirurgião cardíaco. Ele, o último, foi CEO da Cleveland Clinic durante muitos anos, e são experiências muito interessantes de compreender. E isso que eles fizeram foi traduzir a teoria de ação social de Weber para um ambiente e uma nomenclatura mais voltada para o ambiente de saúde. Eu recomendo fortissimamente que as pessoas leiam esse artigo. Assim, uma estrutura conceitual simples, ou na medida que a gente precisa simples, né, mais complexa se você se aprofundar, mas são 4 ações sociais que tendem a causar uma resposta, elicitar uma resposta das pessoas. E basicamente, como as pessoas respondem a cada uma delas. Então, tem ações ditas racionais por Weber, traduzidas pelos nossos colegas médicos como propósito compartilhado, interesses pessoais legítimos verdadeiramente, e outras ações sociais mais de cunho afetivo, que tem aquelas necessidade de sensação de pertencimento e também de participar de uma tradição institucional. Então, essas são 4 categorias que servem para você, quando você se vê desafiado em engajar um time, uma equipe, um hospital inteiro, dá um passo para trás, observe esses pilares, constrói as ações e iniciativas com base nesse entendimento de como as pessoas reagem, como você consegue elicitar uma resposta dessas pessoas. Então, é uma ferramenta interessante, muito rica. Eu recomendo para as pessoas também. Obrigada, Dazé. Eu coloquei o artigo aí, eu também concordo. Esse artigo faz um norte enorme para a gente. Por favor, Dari. Então, eu acho que a gente tocou num assunto bem interessante aqui, que é a questão da... A gente está falando da formação como gestor do profissional de saúde que vai para a gestão, né? Mas a gente tem que considerar também que os administradores, que cada vez são mais presentes nas administrações hospitalares, muitas vezes vieram de indústrias totalmente diversas, com interesses totalmente diversos. Então, também acho que é necessário um onboarding para o administrador, para o economista, para o advogado que entra na gestão de um hospital, entender o que é assistência, entender qual é o core business, o que a gente faz no hospital. É muito comum a gente ver que hospitais privilegiam a farmácia logística, a farmácia hospitalar, à farmácia clínica, né? Quando você deixa a farmácia hospitalar e a farmácia clínica sobre a mesma gestão, é extremamente comum você ver o administrador capturar o farmacêutico clínico para as demandas que são enormes da farmácia hospitalar, né? A mesma coisa, a gente vê muito frequentemente o profissional de saúde que tem um tempo mais restrito no trabalho do hospital é o técnico de enfermagem, aquele que chega de manhã e tem tarefas para fazer durante o plantão inteiro e que se ele tiver uma coisa a mais para fazer, ele não consegue dar conta, porque ele tem um tempo extremamente restrito. E aí o administrador decide que para economizar um curativo, ele tem que descer na farmácia central, ele tem que descer. Imagina a beneficência portuguesa, hein, do tamanho que ela é. E descer lá de cima para o subsolo, andar mais 500 metros para conseguir pegar um curativo. Acabou o plantão desse técnico de enfermagem. Então, o gestor, administrador,
não profissional de saúde, ele tem que entender a dinâmica do que se faz na assistência, de como se faz a assistência, para que ele possa contribuir para o resultado do hospital. E não adianta. Hospital que tem mau resultado assistencial está fadado ao insucesso, está fadado a resultados financeiros péssimos também. Provocou Priscila e Paulo. Vamos lá, Priscila. Nessa questão que o Dario está falando, tem uma coisa importante, e por muitas vezes nessa cadeira, de novo, liderança assistencial precisa conhecer o que a assistência faz. Eu brinco que não tem nada pior na assistência do que a gente pensar em gestão de carga de trabalho, que é um pouco disso que o Dario está trazendo, e a gente pega os pacientes do andar, tem 14 pacientes no andar, não se olha risco do paciente, eu pego, divido a escala por cabeça do técnico de enfermagem, e o técnico de enfermagem vai lá, pega dos 3 pacientes que ele está, 3 têm risco de broncoaspiração. Aí a gente supõe, e esse é o papel do líder, entender o contexto, e aí não importa o tamanho da cadeira, precisa ser o líder subsequente, né? Porque óbvio que estrategicamente falando, eu preciso que as coisas estejam funcionando, mas não tem como negar que se isso não for visto, por exemplo, que como eu dinamismo a escala de trabalho, vocês acham mesmo que o técnico de enfermagem vai dar líquidos espessados com a colherinha lá que desvia, faz aquele, eu brinco, as fonos querem me matar, né? Pudim, aqueles diferentes, já não lembro mais como é para espessar e entregar líquidos para os pacientes. Você acha mesmo que dos 3 pacientes ele vai fazer da mesma forma? Então a gente induz processos inadequados, e aí a gente tem desvios de violação, que são outros processos, né? Não significa que nesse impacto você vai violar, mas a gente faz com que as organizações estejam postas ao bel prazer de cada um que executa a atividade, por simplesmente não conhecer que aquilo é impossível de acontecer. Então, quando a gente não tem lideranças, e aí lideranças locais, a gente não está falando de diferentes cadeiras, que entendam o que é esperado do processo, isso que o Dario falou, né? Você vai lá e fala, ele tem que buscar lá em tal lugar. Isso vai ser normal, porque não se imagina que o técnico tenha uma atividade gigante dentro do contexto da quantidade de pacientes que ele tem, por exemplo, para entregar o cuidado. E aí, quando chega o INPS, a gente vai falar, nossa, mas o que aconteceu? Não, o que aconteceu é o NPS é o resultado de uma cadeia complexa. O indicador de qualidade assistencial é um indicador complexo, o indicador financeiro, a gente não pode tirar isso da liderança local. Ela precisa entender essa composição para melhor resultado da assistência. Gente, liderança não é ao acaso, mas não achem que o resultado assistencial de satisfação financeiro e de ENPS, né, dos colaboradores, também são ao acaso. Eles estão explicados. A gente muitas vezes, como diz o Dario, não olha com os olhos de quem quer ver, mas eles estão lá explicados. É isso. Paulo, por favor. Paulo, antes de você comentar, depois você comenta também que teve uma pergunta para você aqui de qual o nome da ferramenta de inteligência artificial que você tinha sugerido que todo mundo Tá bom, trabalhasse, legal. tá? Acho que falar de É, inteligência artificial é muito mais sexy, né? É melhor. é, A é, gente não fala de pessoas, de é, É liderança, da mais vida difícil. cool, né? é. Eu vou falar, mas eu acho que a discussão é muito boa, assim. Só que olhando o que está acontecendo, especialmente aí nos últimos anos, com a performance econômico-financeira dos hospitais, né, dos sistemas de saúde em geral, a gente enxerga que boa parte delas está correndo risco de sobrevivência, certo? Quando as organizações correm risco de sobrevivência, não vão ser as lideranças assistenciais que vão conseguir levar o seu ponto à frente. Eu acho que aí, e essa era a minha observação, concordando com o que vocês disseram, né? Talvez as lideranças assistenciais já tenham falhado, ou a organização já tenha falhado em ouvir as lideranças assistenciais. Mas quando chega no momento desses, aí eu acho realmente difícil que a gente consiga sustentar com os melhores argumentos que a gente tem para dizer, olha, não, se reduzir esse custo aqui, vai acontecer aquilo lá, né? Se não reduzir esse custo aqui, esta organização não irá Hum. sobreviver. Então, puxa, acho super delicado isso, né? E, de novo, eu tô sentindo a dor, ou tentando sentir a dor do... Não é do outro lado, né? Porque o lado administrativo não é o outro lado, é o meu lado também.
Então, acho que esse é o ponto aqui. Eu quero, de novo, reforçar, acho que o Darzé tocou nesse Isso. assunto, assim, a gente precisa estar mais próximo, a gente precisa andar de mão dada. Eu preciso usar o sapato dele, dela, ela eu preciso usar o meu sapato, ou ele precisa usar o meu sapato, porque senão vai ser isso, né? Nós dois temos bons pontos, e esses bons pontos têm que ser gerador de bom resultado. Resultado que permita a organização crescer, que ela permita ela ser saudável, que ela permita desenvolver pessoas, um ciclo positivo. Porque quando entrar numa espiral da morte, se algum lado for considerado o perdedor, esse é o lado assistencial. No final, eu falo de inteligência artificial, aí daí você me dá um minuto, eu reforço esse ponto, mas eu acho que o tema aqui é de liderança, e é disso que nós estamos falando, né? Tá ótimo. Dario, por favor, você também se sentiu provocado aí? É só para reforçar o Zimmer, né? Realmente numa situação, e é a situação que a gente está vivendo agora, né? É a situação que está mais premente, é a sobrevivência financeira das instituições. Realmente, com esse arroxo das operadoras, com glosa, com aumento de tempo de pagamento, como a própria ANAP publicou recentemente sobre o tema, né? É uma a prevalência das decisões administrativas são importantes, mas é importantíssimo também que o gestor assistencial ou gestores assistenciais tomem mão, se comprometam com essa linha de cuidado e melhorem os processos e melhorem a gestão, e sejam honestos. Olha, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Se eu fizer isso, eu tenho um grande risco de piora na qualidade da assistência, e isso impacta negativamente a situação. Tem um problema, que algumas organizações estão vivendo recentemente, que é uma queda, generalizada de NPS aí, né? A percepção, a experiência do paciente em muitas organizações hospitalares tem piorado nos últimos anos. Tem piorado porque a gente está trabalhando com restrição financeira, tem piorado, enfim, por N motivos. Mas aí você vê gestores que, quando melhoram o seu processo, acham que o NPS vai subir magicamente, rapidamente, como consequência de suas ações. E eu tenho falado para todo mundo, gente, experiência do paciente, e o NPS é um excelente proxy da experiência do paciente, não cresce em um mês, em 2 meses, em 3 meses. Se você ficou com o NPS baixo, durante muitos meses, ou durante um ano e meio, você vai demorar pelo menos esse tempo para recuperar o nível de NPS que você tinha no passado, por mais do que você melhore. Tem que melhorar, manter a melhoria e esperar tempo para que o teu NPS recupere. É isso, a gente está terminando, caminhando aqui para o final. Quero dar para vocês ainda a palavra, mas eu preciso trazer dois temas. Muita contribuição, gente, muita contribuição. Acho que uma das jornadas que eu participei, que tivemos mais contribuições aí no chat, mas eu quero pontuar dois temas que ainda trouxeram aqui, que um deles é como engajar o médico no corpo clínico, sendo que a maioria é PJ. E aí eu não sei se vocês querem comentar, mas eu entendo que, assim, não importa a forma de contrato desse médico, se ele é um seletista ou se ele é um PJ, ele tem que fazer parte do propósito da organização. Vou usar a fala do Darzé lá do início, alinhamento conceitual e estratégico. O Paulo fechou o assunto agora de novo dizendo isso, porque o nosso alinhamento conceitual estratégico e o momento que a gente vive aí de uma sustentabilidade financeira, por mais que a gente queira discutir a qualidade assistencial, se não tiver sustentabilidade, ninguém vai sobreviver. O Paulo colocou muito claro, vamos morrer todos, né? Porque não temos o dinheiro. Então, como fazer esse alinhamento independente do modelo de gestão? Acho que a gente não tem que considerar. É claro que o PJ se sente, no primeiro momento, como se ele não estivesse participando. Vamos voltar ao artigo. Participar, né, ter ali o envolvimento dele na tradição. O Paulo citou em algumas falas dele também, envolver ele em algumas ações do dia a dia no hospital para ele entender participante, independente de ser PJ ou não. E outro tema que o Erasmo traz aqui também, que é as 48 horas que o Dario tinha pedido, temos um outro desafio na gestão em saúde, que é o etarismo,
que vem afastando líderes maduros com grande experiência e conhecimento e que poderiam continuar aperfeiçoando a capacitação dos quadros junto aos novos profissionais e formação de novas lideranças e que não permite que a gente toque também, né? Quer dizer, como garantir que essa experiência da turma dos, vou defender aqui a minha turma, né? A turma dos mais antigos ou mais experientes, consiga conviver com essa turma novo. E aí, Paulo, temos saída aí para isso? Como é que comentamos o etarismo? Áudio Ninguém aqui seu. tem cabelo branco, viu, Pois Lidé? é, pois Então, é. eu não tenho cabelo justamente para disfarçar um pouco mais da minha idade, o que infelizmente não está mais funcionando, né? É, Mas acho que tem dois temas aí, Lidé, que você está trazendo, né? Primeiro, a questão do engajamento do médico, e ele é um tema recorrente quando a gente fala lá no grupo de trabalho de organização do corpo clínico, a gente fala basicamente sobre isso, né? E eu acho que ele começa com uma ação super simples. Falem com os médicos. é isso, é Assim, isso. Desenvolver. os médicos estão por aí atendendo os pacientes no seu hospital. Você não chamou, provavelmente nunca, eles para contar da sua organização, como ela funciona, o que que ela acha que vai acontecer no futuro, o que que ela espera de você. Muitos médicos não passaram, quando são cadastrados, eu não estou falando nem médico PJ ou CLT, médicos autônomos, por um processo de integração, onboarding, que é o básico. Como funciona essa organização? Quais são as regras? O que que você vai ter aqui de bom? O que que nós vamos cobrar de você? Sem ele saber o que a organização espera dele, ele faz o que ele quer. E na maioria das vezes não é o que a organização quer. Então, a conversa começa com, a minha sugestão começa com, fale com os médicos. E não é fale dando ordens, falem apresentando o problema. Diz, pessoal, olha só, nós temos um problema aqui. Vocês querem contribuir? O que que vocês pensam desse assunto? Façam perguntas, anotem as respostas e voltem. Pessoal, gostamos, vamos conversar, vamos discutir, e a gente volta e continua essa conversa. E tornem esses ciclos de conversa repetitivos, né? É, repitam essas conversas, frequentes. Eu tenho certeza que a maioria das organizações, ele daí aqui cometendo talvez uma injustiça de não conhecer todos, não fazem isso de uma maneira É, organizada. E aí é. os médicos fazem o que eles querem, sem saber o que a organização espera, e olha aí, viu? Os médicos de novo fazendo coisas contra a organização. Cara, ele não conhece a organização. É isso. Desculpe. Essa é uma fragilidade nossa, de quem faz gestão dos médicos. Sobre etarismo, eu vou deixar o Dario responder. Antes de passar para o Dario, então, eu vou comentar aqui a fala de Israel Vieira, que fala integração e sinergia em toda a organização é uma questão de sobrevivência. Então, só confirmar aí. E a Rosa Novelli fala: se o gestor não conhece o processo a fundo, sem dúvidas ele terá decisão equivocada sobre que sobrecarrega o time sem trazer benefícios imaginados. Enquanto o Paulo falava, eu lembrava de uma experiência nossa que é tão rica nessa caixa de ferramentas que a gente propõe do Safety Huddle, porque essa é uma oportunidade enorme da gente envolver o médico. 15 minutos todo dia, uma prática que a maioria das nossas organizações hoje fazem, tanto o safety da organização como um todo, quanto aqueles safeties locais, onde todo mundo se envolve no problema do dia e aí sim começa a entender, né? Vou passar a palavra para o Darzé antes, depois para você, tá, Dari, para responder o etarismo. E nós estamos com 5 minutinhos só, mas vamos lá, Darzé, por favor. Complementando somente o que Paulo estava dizendo, gestão e engajamento corpo clínico é um desafio constante e eu acho que o passo inicial é esse mesmo. É preciso conversar com as pessoas, é preciso botar as pessoas na mesa, mostrar que você tem interesse no que eles fazem, no que eles podem fazer, as ideias que eles têm. E apesar de serem clientes internos em certo grau para os hospitais, a gente costuma tem um mantra aqui no CAC Monar, onde o médico não é somente um cliente, né? Mas um parceiro estratégico, corresponsável pelo sucesso da instituição e grande beneficiário desse sucesso. Se ele entende que está em jogo ali o sucesso dele como profissional, junto com o sucesso da instituição, tudo caminha muito melhor, tudo caminha muito melhor. É preciso conversar, é preciso mostrar a ele que nós caminhamos na mesma linha, ninguém está se opondo ao trabalho dele. A única coisa que não pode acontecer é a gente voltar para um modelo que é totalmente
antigo, anacrônico, que é o médico simplesmente utilizando o espaço hospitalar como espaço assistencial independente, sem prestar contas a ninguém, entrando e saindo, sem querer saber minimamente o que é o hospital e o que é que se propõe a fazer, o que é essa estrutura onde ele trabalha. Esse é o que a gente pode afastar completamente. O resto a gente consegue engajar os médicos, principalmente, como o Paula disse, conversando com eles, apresentando o seu interesse, as suas propostas, alinhando as diretrizes institucionais com o seu perfil de carreira, com as suas intenções na carreira médica. É possível e desejável que se faça. E entendendo que é a lei do caneta do médico, né? É ele que, no final das contas, faz a gente pagar toda a conta, né? Porque se a gente não envolver, se não escutar ele, não integrar. Gente, muitas observações aqui. Eu, sinceramente, estou muito agradecida desse público que está conosco, porque eles gostaram muito da nossa fala e contribuíram bastante. Como eu disse, isso fica gravado, a gente tem a oportunidade depois de conseguir voltar a esses temas. Acho que foi o Erasmo que defendeu aí a história da terceira idade, que eu vou passar para o Dari, depois cada um já faz as suas palavras finais, mas ele defendendo aqui que está com muita saúde, quer chegar na quarta idade. Estou no teu time, tá, o Erasmo? Então a gente está aqui defendendo, só como diz o Paulo, o único que não, porque ele não tem cabelo branco, eu também não tenho, mas infelizmente estou no time. Dari, então, por favor, passo para você tocar nesse assunto do etarismo e já fazer a sua despedida, que depois a gente passa para os outros palestrantes. Eu acho que hoje a gente vive dois grandes desafios com relação à idade, né? Ah, primeiro, a geração milênio, a geração Y, que tem um comportamento totalmente diferente, e uma ação totalmente diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar no começo do século e no final do século passado. E aí, quando eu falo em final do século passado, eu já estou incluindo o etarismo nisso, né? E acho que é muito importante. E as pessoas mais experientes aí, mais antigas, têm uma quantidade de conhecimento prático acumulado, de situações vividas e resolvidas, que é uma experiência, que tem que ser aproveitado pelas instituições, né? Bons gestores que chegam à idade aí dos 60 anos, na terceira idade, têm que ser aproveitados. E isso ainda choca muito porque as pessoas estão acostumadas a olhar o cara de 60. E muitas vezes você vê isso considerado, né? O indivíduo de 60 anos já considerado como velho, né? Eu tenho 65, faço 66 no mês que vem. E só esse ano eu tive coragem de colocar a plaquinha de idoso no meu carro. Então, ah, eu acho que a gente tem que considerar primeiro, a pessoa mais experiente como uma fonte de saber, uma fonte de conhecimento que tem que ser aproveitada. É obrigação do mais experiente, do mais antigo, também estar atualizado nessas vibes e viver com inteligência artificial e criar conhecimento e etc. Acho que é fundamental que o mais antigo também se ligue nas experiências dos mais modernos. E é isso. Eu queria agradecer muito a experiência, foi extremamente rico esse debate. Acho que a contribuição do pessoal que está ouvindo online aí mostrou que a discussão foi muito rica. Eu queria agradecer a ANAP, queria agradecer a Lideia pela excelente moderação da mesa, agradecer ao Darzé, à Priscila, ao Zimmer por mais esse encontro e espero nos encontrar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, Dari, por você estar conosco. Eu vou passar para o Zine, que também já aproveita e fala sobre a inteligência artificial aí e faz as suas palavras finais, Zine, por favor. Então, eu coloquei aqui link para dois aplicativos, de diferentes organizações que são ferramentas de inteligência artificial generativa. Eles estão disponíveis para uso gratuito, né? Primeiro é o ChatGPT, da OpenAI, e o outro é o Gemini do Google. Acho, assim, se tem uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês comecem a usar hoje, né? Os clientes das nossas organizações estão usando, os colaboradores das nossas organizações estão usando, e a gente só vai entender como isso funciona se a gente botar a mão na massa, né? Isso, de novo, é uma ferramenta potencial e transformadora da sociedade.
Sobre a atividade, eu também quero muito agradecer. Eu acho, Elideia, assim, não só a quantidade das pessoas que participaram, né, a qualidade Verdade. das observações que elas colocaram aqui, né? Então, se a gente mede sucesso por essas métricas, eu acho que a gente foi muito bem. Provavelmente ganhamos dos outros encontros, né, Elideia? Eu e a Priscila estamos na torcida. Acho que a Hum. gente abordou temas que foram ricos, eu realmente aprendi muito. E, de novo, eu fico à disposição da NAP para uma eventual continuação, réplica Eles das já próximas pediram aqui que tinha atividades. 48 horas. A Rosa falou que a webinar foi excelente, a gente podia ficar 48 horas. Então, nós vamos sugerir, Legal, sim, então, uma réplica aí. obrigado, Lideia, Priscila, Dario, Darzé, muito bom estar com vocês hoje. Eu que agradeço, Paulo, você está conosco, foi muito rico. Priscila, por favor, suas palavras. Antes de me despedir, queria só lembrar uma coisa, que talvez a gente esteja vivendo aí a maior distanciamento ou disrupção entre as gerações. O Dario sempre brincava, né? Eu nasci no ano que ele se formou, né? Não vou contar quantos anos, mas nasci. E eu vejo hoje a minha sobrinha que nasceu no tempo que eu me formei. É uma diferença brutal. Mas talvez a gente só tenha isso alinhado com empatia, porque o etarismo acho que é um assunto muito presente na saúde, porque talvez seja uma das carreiras que se prolongue mais a atuação, né, assistencial, até porque, tecnicamente falando, muitas pessoas não pensam num plano B, ou aquilo é o amor da vida delas, elas vão fazer aquilo até morrer e tá tudo certo. Mas acho que a gente está num momento diferente. Acho que a gente precisa ser empático, mas a gente precisa olhar isso com cuidado. Obrigada a todos vocês, obrigada, NAP, obrigada, Elideia, pela moderação, Darzé, Dario e Zimmer também sempre muito próximos. Para nós é muito bom, e aí falando pela Melhores Práticas, mas tenho certeza que tantos outros grupos também estão nessa vibe. A gente precisa falar de saúde, precisa falar de assistência, precisa falar de liderança, que nós estamos aqui nesse momento e nós vamos perpetuar essa transformação na saúde. Passar por crise não é fácil, mas tem um lema que juntos somos mais fortes e a gente vai conseguir. Até mais, gente. Vocês me encontram por aí. Eu espero vocês em outras reuniões também da NAP. Obrigada, Priscila. Dá Zé, por favor. Um último comentário aqui, ele pegando o gancho somente do que Paulo comentou no início da fala dele, sobre que mundo é esse que a gente está vivendo. Eu acho que entre tantas coisas que caracterizam essa nova era, positivas inclusive, tem um aspecto muito negativo, que as relações, infelizmente, estão sendo construídas com base na desconfiança, e isso tem contaminado nossa área também de saúde, né? Médicos desconfiando de pacientes e vice-versa, relação de hospitais com operadoras também, muita desconfiança com fornecedores, e eu ressalto esse ponto porque eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar como líderes. Não há como seguir em frente e chegar onde a gente quer chegar se a gente não começar a construir vínculos e conexões com base na confiança. Isso passa não só na relação com nossos times, com o nosso corpo clínico, com a nossa equipe terceira, precisa ser construído a partir de dois pilares importantes: confiança e colaboração, senão dificilmente a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Então, obrigado, Elideia e ANAP, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar, foi muito rica a discussão. Obrigado a Dario, Zima e Priscila também pelos comentários, compartilhar sua experiência, foi muito bom para mim. E a galera que comentou aí no chat também, muito pertinentes os comentários, muito ricos também. Parabéns a todos, obrigado. Obrigada, Darzé. Eu acho que esse é o propósito da ANAP, né? Criar um ambiente de confiança, de colaboração, de benchmark, para que a gente possa, sim, crescer todo mundo junto. Eu vou usar uma fala aqui da Simone Monteiro, com vários elogios que a gente tem, mas a Simone está falando que foi um grupo muito seleto e alinhado nas ideias, um tema muito importante, realmente muito desafiador, um prazer e um privilégio poder ouvir e aprender sempre. Obrigada, Simone, por você e por todos estarem conosco. Acho que foi muito dito aqui pelo Paulo, muito bem dito, não só pela quantidade, mas pela qualidade dessa plateia que a gente teve. Eu queria agradecer a cada um, da Zé, o Dario, a Priscila, o Paulo e a ANAP pelo convite da moderação e a todos vocês por estarem conosco. Acho que é um tema que merece sim a gente voltar nele, porque ficou muito claro aqui que a gente tem vários pontos dentro do próprio tema, e só para que a gente fique aí na semana com a nossa reflexão, colecionei palavrinhas aqui que foram bem ditas durante o nosso encontro: envolvimento, sinergia, conexão, capacitação, engajamento e confiança e colaboração. Quer dizer, como trabalhar tudo isso nas nossas habilidades de liderança
para aumentar aquela nossa caixa de ferramenta colocada aí pela metáfora do Paulo, e sim, não pode deixar de entrar nessa onda da inteligência artificial. Se a gente olhasse 10 anos atrás, quantas ferramentas novas nesse período foram adquiridas, né, nesse momento de transformação que a gente está vivendo na saúde. Por uma crise de sobrevivência, sobrevivência de todos nós, sobrevivência do sistema, porque não está fácil para ninguém, e se a gente não conseguir fazer essa discussão de liderança, de colaboração, acho que ninguém vai sobreviver e o ambiente já não está bom, de adoecimento, ele só vai piorar. Muito obrigada a todos, só relembrar que vamos ter sim os nossos certificados aí na próxima semana e que esse nosso encontro fica gravado, então em breve a ANAP divulga, porque eu acho importante vocês usarem esse conteúdo para as discussões internas. Vários pontos que foram trazidos aqui por esses convidados merecem ser mais explorados dentro das organizações, para que a gente chegue aí ao nosso objetivo final de trabalhar essa liderança como um entendimento de um ponto importante, né, de como preparar líderes para essas melhores práticas nas nossas instituições. Excedemos aí 7 minutos do nosso tempo, mas eu acho que era necessário. Obrigada a todos, boa tarde, bom trabalho, gente. Até a Tchau, gente. próxima. Obrigado. Bom trabalho para todo mundo. Obrigada. Obrigado. Tchau.